A gente sabe que no mercado financeiro, tanto no mundo do trading quanto no mundo do investimento, existem diversas técnicas que a gente pode juntar para atingir o sucesso. Não existe fórmula mágica para a gente ter resultado no mercado financeiro, mas existe um caminho. Bom, na verdade, existem vários caminhos que você pode atingir, várias coisas que funcionam e que dão certo dentro do mercado. Mas hoje eu vou me concentrar em um caminho, em um deles, um dos caminhos que é possível de você atingir resultado, que foi o caminho que eu percorri nos últimos anos e que vem dando certo para mim. Eu vou falar um pouco aqui da minha história de uma forma bem resumida, porque eu sei que muitos que estão assistindo aqui já me conhecem, já me seguem no Twitter ou no Instagram, então provavelmente vocês já sabem um pouco da minha história, mas eu vou resumir aqui em poucas palavras. Eu comecei no mercado lá por volta de 2017, mais ou menos, e a primeira coisa que eu estudei foi a análise técnica clássica, né, com indicadores, figuras gráficas, padrões de candle, enfim. Depois, ao longo do tempo, eu fui avançando para essa coisa do price action mais discricionário, que é aquela coisa de você operar com gráfico limpo, somente com uma média móvel, às vezes sem nem ter uma média, simplesmente com os candles ali. Isso ajuda demais a você ter uma leitura do contexto e te dar uma visão mais subjetiva das coisas que é positiva. No final das contas, eu consegui ter bastante resultado com isso também. Um dos principais autores que eu estudei foi o Al Brooks. Inclusive, eu tenho até essa foto com ele aí do dia que eu peguei um autógrafo no livro dele, mas enfim. Eu estudei várias coisas, tanto aqui com autores aqui do Brasil, quanto da gringa, e eu tive algum resultado com isso. Ao longo do tempo, eu fui querendo crescer mais e aprender coisas novas. Eu estudei bastante a parte de análise fundamentalista, valuation, investimentos de modo geral, e mais recentemente eu tenho me aventurado nessa coisa de ciência de dados, né, data science, Python, programação, enfim, criação de estratégias mais sistemáticas, criação de robôs, e eu venho evoluindo muito nessa área e juntando todas essas coisas que eu estudei desde o meu início lá no mercado, tá? Então, vamos direto ao ponto agora sobre o tema desse vídeo. Esse vídeo, na verdade, ele tem 4 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar de momentum, depois eu vou falar do meu indicador histograma, depois a gente vai entrar na parte de carteiras e, por fim, eu vou falar de trading, de robô e de outras coisas, tá? Então, você está vendo 2 gráficos aí na tela. Do lado direito tem o gráfico do histograma, que é o meu indicador, plotado no dólar, e do lado esquerdo tem o resultado da carteira que foi feita com base nesse indicador. Eu coloquei essas 2 imagens aí no início do vídeo justamente para você entender que o histograma ele é muito mais do que um indicador. Ele é um algoritmo que serve tanto para você selecionar as melhores ações e montar uma carteira a partir disso, quanto para você operar no curto prazo e encontrar entradas tanto no day trade quanto no swing. Tá? Então esse gráfico da direita ele representa o lado do trader, né? Percebe que aqui está o indicador, ele possui algumas barras, médias móveis, enfim, tem vários sinais que a gente consegue identificar por esse indicador, e essa leitura ela pode ser utilizada para a gente compor uma carteira de ações e atingir um resultado parecido com esse aqui, que foi o backtest que eu gerei com base nesse indicador nos últimos 10 anos. Tá? Então, agora você está vendo o gráfico do peso mexicano do lado esquerdo e do dólar contra o real ali do lado direito, tá? Então, percebe que esses 2 gráficos, eles são muito parecidos entre si. Eles vieram de uma tendência de alta, fizeram uma correção e depois deram uma acelerada aqui nos últimos dias, né? Então, são 2 gráficos bem semelhantes, são 2 moedas de países emergentes, em tese elas são parecidas mesmo, elas são correlacionadas, então quando uma sobe, a outra tem uma tendência a subir também, muitas vezes elas caminham juntas, e nesse caso elas 2 estão fazendo tendências muito parecidas. Se você olha apenas para o gráfico e para o posicionamento das médias móveis, ali você não vai ver tanta diferença de um gráfico assim para o outro, né? Praticamente a mesma coisa, como eu falei, elas vieram de um movimento de alta, corrigiram e depois voltaram a subir, tá? Então, bem parecido, até o momento que elas corrigiram aqui foi mais ou menos na mesma época, tá? E ambas aqui estão no gráfico diário, tá? Mas quando você olha para o indicador histograma, você consegue identificar algumas coisas e você percebe que, na verdade, esses 2 ativos eles não são iguais e o peso mexicano está muito mais forte do que o gráfico da direita, tá? Então, quando a gente olha para esses valores aqui do histograma, por exemplo, está marcando 0,15 e 0,12, né? E aqui 0,10 e 0,10, tá? Então, nesse caso aqui, o gráfico da esquerda está muito mais forte do que o gráfico da direita. E essa informação ela é muito útil quando a gente vai operar no swing trade e também quando a gente vai montar uma carteira, seja de ações ou de cripto, tá? Porque quando você
monta uma carteira, você quer comprar aqueles ativos que estão mais fortes, aqueles ativos que vão subir mais em pouco tempo. Então, é ideal que você escolha os ativos que estão mais fortes e é justamente uma das coisas que o histograma nos mostra. Além de mostrar a direção da tendência, ele também mostra a força da tendência e ele te fala se a tendência está acelerando ou não. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, tá? Então, eu trouxe essa imagem aí agora apenas para a gente fazer uma introdução, mas na verdade tem muita coisa para falar sobre isso. Lembrando que esse vídeo tem 4 partes, a primeira delas é a parte de momentum, e se você não sabe o que é isso, você vai entender agora. Vamos lá para a parte 1 do vídeo. O que é momentum? Bom, na verdade, momentum é uma medida de velocidade de um ativo. Então, como eu falei, na verdade, a força do mercado ela é muito importante, porque quando você vai montar uma carteira de ações, você quer comprar os ativos que estão subindo mais rápido, aqueles ativos que estão mais fortes. Então, o momentum é justamente a forma de medir isso. Percebe que nessa imagem aí a gente tem o gráfico de 2 ações do mesmo setor, Usiminas e CSN. Ambas são siderúrgicas, então são gráficos que normalmente caminham juntos. Quando uma cai, a outra costuma cair também. Mas do lado esquerdo, a gente tem o gráfico de Usiminas, que ele está com muito mais momentum do que o gráfico de CSN. Eu consigo ver isso pelo indicador, pelos valores do indicador. Então, esse indicador, além dele mostrar a direção, no caso aqui ele está com as barras vermelhas, então nos mostra que a tendência é de baixa, ele também mostra a força. Aqui está menos 0,26, enquanto aqui está menos 0,12, tá? Então, nesse caso, o gráfico da direita está mais fraco do que o da esquerda. Em tese, se você for operar vendido, você vai ganhar mais dinheiro no gráfico da esquerda do que no da direita, porque ele tem uma chance maior de acelerar mais rápido. Então você tem uma probabilidade de ganhar mais dinheiro em curto espaço de tempo. Então quando você vai montar uma carteira de ações ou operar no swing trade, faz muita diferença a velocidade com que os preços se movem, porque você quer aproveitar a maior quantidade de oportunidades possível. Então se você tem um trade que anda 5% em 2 dias, ele é muito melhor do que um trade que anda os mesmos 5%, mas demora 2 anos, concorda? Então, a medida de momentum, ela é importante justamente para isso. Quando a gente diz que um ativo tem mais momentum, isso geralmente significa que o preço do ativo está se movendo de uma forma mais rápida, seja para cima, seja para baixo, comparado com um ativo que tem menos momentum, no caso o gráfico da direita, né? Onde a mudança de preço é mais lenta e menos acentuada. E quando você olha apenas para os candles ali, você não vê tanta diferença. São 2 gráficos em tendência de baixa, fazendo topos e fundos mais baixos, com os preços abaixo da média, mas na verdade você quer comprar aquilo, ou vender, né, aquilo que está com mais força. Então é muito importante a gente olhar para essa medida de momento. Não adianta a gente comprar bons ativos se eles não estiverem subindo. Provavelmente você já deve ter investido em uma boa empresa que nunca se valorizou, apesar de ser um excelente negócio, não é? Nos investimentos, é muito mais importante você comprar o que está subindo do que comprar algo excelente que demora muito tempo para se valorizar. Ao invés de perder 16% na Vale em 6 meses, você poderia ter lucrado 98% em Embraer no mesmo período. Eu não estou discutindo a qualidade das empresas aqui, eu não estou falando que Embraer é melhor do que Vale, porque isso é discutir fundamento, tá? Você pode achar a Vale uma empresa melhor, mais interessante sobre a ótica do investimento do que Embraer. Mas o que importa, na verdade, é ganhar dinheiro, não é? Então, se você tivesse investido na Vale apenas porque você acredita que é uma empresa lucrativa, com bons fundamentos, você não teria ganhado dinheiro. Quando, na verdade, você deveria estar comprando aqueles ativos que estão se valorizando, aqueles que estão subindo, rompendo máximas atrás de máximas e renovando o topo, que é o caso de Embraer. Durante muito tempo eu tentei analisar ações de forma tradicional, mas isso era totalmente ineficiente para mim, que sou pessoa física. Eu gastava muito tempo e tinha resultados muito ruins. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que não importa quão boa seja a empresa, se a ação não subir, eu nunca vou ganhar dinheiro. Alguns analistas querem te convencer que comprar boas empresas é a mesma coisa que comprar boas ações, mas isso nem sempre é verdade. Os fundamentos eles podem até ser bons e no longo prazo a ação pode até subir, mas ninguém tem paciência para esperar vários anos para ver o seu dinheiro valorizar, não é mesmo? Então tenha isso em mente, boas empresas nem sempre são boas ações, principalmente quando a gente fala de curto prazo. Agora você está vendo 2 gráficos de 2 bancos, o Itaú e o Banco Inter. Quase todo mundo acha o Banco Itaú um excelente banco e uma ótima ação para o longo prazo.
Agora imagina a seguinte situação, você quer montar uma carteira de ações e você decidiu que você vai colocar um banco na sua carteira. Qual dos dois que você coloca? Olhando para esse gráfico, é lógico que você vai querer colocar o Banco Inter, porque é uma ação muito mais forte. Mas não é isso que as pessoas normalmente fazem. Muita gente olha só para os fundamentos e esquece de olhar para o fato de se a empresa está subindo ou não. No final das contas, o que importa mesmo é se você está ganhando dinheiro ou não. E é por isso que eu resolvi criar o meu próprio método e ele foi construído para ser facilmente replicável. Eu sou engenheiro, então números fazem parte do meu universo desde sempre. Além de ter sido trader full-time por alguns anos, eu também já trabalhei em corretora, casa de análise, escritório de assessoria, enfim, eu tenho uma certa trajetória no mercado financeiro e eu sei o que eu estou falando. Eu gosto bastante de análise técnica e da parte estatística do mercado. É por isso que eu me aventurei nessa área do Momentum Investing para descobrir uma forma rápida e eficiente de montar uma carteira de ações. Se você quer saber de trade e de robôs, pode ficar tranquilo que eu vou falar desse assunto, então fica até o final do vídeo. Mas o que é Momentum Investing? Bom, é um tipo de estratégia que se baseia na seguinte premissa: ativos que estão subindo tendem a continuar subindo, e ativos que são perdedores tendem a continuar caindo. Em outras palavras, a gente vai procurar os ativos que estão em alta e a gente vai evitar aqueles ativos que estão em baixa. Agora você está vendo dois gráficos de duas criptomoedas, Solana e Matic. Ambas estão em tendência de baixa. Percebe que esses dois gráficos eles não têm tanta diferença entre si. Eles são muito parecidos, na verdade. Elas estão praticamente caminhando juntas. Elas caíram no mesmo momento e elas estão recuperando no mesmo momento. Ambas estão abaixo das médias, tanto da média de 200 quanto da média de 20 períodos. Esse gráfico é da mesma janela temporal, né, de 4 horas. Bom, olhando para o gráfico assim, simplesmente você não consegue ver tanta diferença de um gráfico para o outro. O segredo está justamente aqui no histograma. Percebe que o histograma ele já cruzou para compra, aqui no caso de Solana. No caso da Matic, ele ainda não cruzou, nesse exemplo aqui. Os valores eles estão diferentes também. Aqui, Solana está marcando 0,04, enquanto que a Matic está 0,12 negativo. Então a Solana ela está mais forte do que a Matic. Esse movimento de alta aqui, ele foi mais forte na Solana do que na Matic. Provavelmente você ganharia muito mais dinheiro comprando Solana do que comprando Matic, porque nesse caso aqui ela está mais forte, esse movimento de alta ele foi mais expressivo, ele está com mais força, mais momentum. Então é justamente isso que a gente olha quando a gente vai montar uma carteira baseada em momentum. O exemplo de agora é do ouro e da prata. Percebe que eu falei de duas moedas, duas ações, duas criptos, e agora eu estou falando de duas commodities. Esses dois gráficos, eles são muito semelhantes também. Ambos estão em tendência de alta, com os preços acima das médias, fazendo topos e fundos mais altos. Não tem tanta diferença assim de um para o outro. Eles estão na mesma janela temporal, os dois estão no gráfico semanal, está praticamente a mesma coisa. O posicionamento das médias é parecido, né? Os preços estão acima da média de 20 e da média de 200, não tem tanta diferença assim. Mas quando você olha para o histograma, você vê que na verdade eles são bem diferentes. O gráfico da direita, que é o gráfico da prata, ele já está praticamente cruzando as duas médias aqui do histograma, o que mostra para mim que o momentum está começando a ficar em queda e que provavelmente ele pode estar fazendo um topo. Quanto que aqui no caso do ouro, as médias ainda estão apontadas para cima, as barras estão verdes e estão aumentando de tamanho. Isso mostra que o ouro está muito mais forte do que a prata. E o valor aqui ele também faz diferença, porque aqui está marcando 0,25, enquanto que na prata está 0,11. Então se você fosse, por exemplo, montar uma carteira e você quisesse colocar ouro e prata na sua carteira, faria muito mais sentido você colocar mais capital, mais dinheiro no ouro do que na prata. Tá? Então isso faz muita diferença e quando você coloca nos backtests, você vê que ao longo do tempo isso realmente acontece. Ativos que têm mais momentum, eles realmente sobem mais. Bom, então vamos fazer um resumão agora dos princípios básicos do investimento em momentum, ou momentum investing. A primeira coisa é você seguir a tendência, focar naqueles ativos que estão subindo. O segundo é você olhar o curto prazo. O horizonte de tempo do momentum investing geralmente é de curto a médio prazo, varia de algumas semanas ou alguns meses. A gente olha também para os dados históricos de preço. Com base na movimentação passada, a gente consegue dizer quais ativos estão mais interessantes num dado momento, e isso tende a continuar ao longo do tempo, né? Por causa daquela premissa. Ativos que estão subindo tendem a continuar subindo, ativos que são perdedores tendem a ser perdedores. O quarto ponto do Momentum Investing é
A rotação de carteira. A carteira ela deve ser constantemente modificada. A gente vende aqueles ativos que estão perdendo força e a gente compra os ativos que estão ganhando força. Você vai ver um pouco mais sobre isso quando chegar na parte 3 do vídeo, que eu vou falar justamente da carteira. Então você consegue perceber que investir em momentum é muito interessante, porque você tem uma probabilidade muito maior de acertar quando você compra aqueles ativos que estão mais fortes. Por esse motivo que eu criei o meu método de escolha de ações, que é capaz de selecionar somente aqueles ativos que estão mais fortes. Esse é o resultado da carteira do histograma dos últimos 2 anos, tá? Então, a carteira rendeu 42% contra 13% do índice. O histograma, na verdade, ele é muito mais do que um indicador. Ele, na verdade, é um algoritmo que serve tanto para você operar no day trade, quanto no swing trade, quanto para você montar uma carteira de ações. Não importa se você quer aprender a construir a sua carteira do zero ou se você quer simplesmente seguir a minha carteira. Eu peço que você preste muita atenção nessa parte do vídeo, porque agora é muito importante. É uma parte muito interessante que tanto os traders quanto os investidores vão gostar. Então, vamos chegar agora na parte 2, que é a parte que eu vou falar justamente do histograma. O meu método de escolha de ações ele é baseado nesse indicador que eu criei, chamado histograma. O histograma, ele na verdade tem 3 funções. Ele diz qual que é a direção da tendência, se é para cima ou se é para baixo. Ele diz qual que é a força da tendência e ele diz se a tendência está acelerando ou não. Então, como eu falei, ele serve tanto para você operar no day trade, quanto no swing trade, quanto para você montar uma carteira baseada em momentum. Agora vamos falar da primeira função do histograma, que é detectar a direção da tendência. Percebe que a gente tem barras verdes e vermelhas. Como eu já falei no início do vídeo, quando as barras ficam verdes, significa que a gente está numa tendência de alta. E quando as barras estão vermelhas, a gente tem uma tendência de baixa. No caso aqui do primeiro gráfico, que é o gráfico de VEG, percebe que as barras estão, inclusive, verde claras, né? Tem uma mudança de cor aqui das barras, que é uma regra de coloração que eu fiz baseado no fato do preço estar sobrecomprado ou sobrevendido. Então, quando o preço estica demais, as barras ficam mais claras, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. Tá? Então, no caso de JBS, a gente tinha uma tendência de baixa que reverteu para alta. Tá? E a gente vê os valores aqui, ó, que também são bem diferentes. Tá? Essa é a segunda função do histograma, quer dizer a força da tendência. Então, por isso que eu coloquei 2 gráficos, porque você consegue comparar um gráfico com o outro. No caso de JBS, ela está marcando 0,45, enquanto que na VEG ela está marcando 0,32. Ambos aqui são gráficos semanais, tá? Então, você tem que comparar 2 ativos, obviamente, no mesmo tempo gráfico, né? Você não pode colocar tempo gráficos diferentes. Então, aqui nesse caso, a gente está olhando gráfico semanal para os 2. E a JBS, ela está mais forte do que a VEG. O que isso significa na prática? Significa que se você fosse montar uma carteira e fosse colocar essas 2 empresas, a JBS você deveria dar um pouco mais de preferência para ela, ao invés da VEG, porque ela está mais forte. Eu sei que são empresas totalmente diferentes, né? JBS não tem nada a ver com a VEG, são ramos de atuação completamente diferentes, mas como eu falei no início do vídeo, o que importa é ganhar dinheiro, não é? Então você quer comprar aqueles ativos que vão subir mais. Então no caso da JBS tem uma probabilidade maior de você ganhar mais dinheiro, porque ela está mais forte, ela tem mais momentum do que a VEG. E é justamente isso que o indicador calcula, ele tem uma fórmula matemática que ele gera um número, e esse número é marcado numa barra. Então quando esse valor vai aumentando, as barras vão aumentando. Quando esse valor vai diminuindo, as barras vão diminuindo. Então percebe que a gente tem as médias móveis aqui cruzando para cima e depois cruzando para baixo, né? Depois eu vou explicar um pouco mais o que é esse cruzamento, tá? A terceira função do histograma é justamente dizer se a tendência está acelerando ou desacelerando. Então, quando as médias estão inclinadas para cima e as barras estão aumentando, a gente diz que a tendência está acelerando. Quando elas estão inclinadas para baixo, você pode estar numa reversão ou numa perda de força, tá? Eu sei que o histograma parece com o MACD, mas na verdade ele é totalmente diferente, o cálculo é completamente diferente. O MACD, ele calcula, na verdade, a diferença entre a média de 26 e a média de 12. E o cálculo do histograma eu não posso falar agora nesse vídeo, eu só vou falar para quem entrar na mentoria, infelizmente eu não posso falar agora porque é segredo. Bom, como que funciona o histograma? Barras verdes, como eu falei, significam tendência de alta, barras vermelhas, tendência de baixa. Quando as barras estão subindo, a gente diz que o momentum está aumentando, ou seja, a tendência está acelerando. Quando as barras estão diminuindo, a tendência está desacelerando.
As ações que mais se valorizam ao longo do tempo são justamente aquelas que possuem momentum subindo. Agora você está vendo o gráfico do SP500, percebe que tem vários momentos aqui que ele entrou em tendência de baixa, pela ótica do indicador. Nesse caso aqui o indicador está marcando para 20 períodos, tá? Eu utilizo ou 20 períodos ou 50. Como aqui é uma longa tendência de alta, ele vai encarar alguns momentos de correção como reversão de tendência, tá? Mas aí você tem que olhar justamente o contexto ali e comparar com diferentes tempos gráficos, né? Então, de forma resumida, é aquilo que eu falei. Quando os preços estão subindo e o momentum está subindo, significa que a tendência está mais forte, como esse exemplo agora que você está vendo do JBS. Agora, quando o momentum está diminuindo e a tendência está subindo, significa que é uma tendência de alta enfraquecendo. Então a gente pode estar próximo de uma reversão, que é justamente o que aconteceu aqui, né? A tendência ela reverteu, fez uma correção aqui, rompeu a média móvel para baixo, começou a fazer topos e fundos mais baixos, e aqui nesse caso a gente tem uma tendência de baixa acelerando, tá? Então a gente consegue ver tudo isso através do indicador. As médias de 9 e de 18, elas buscam antecipar o movimento de aceleração e desaceleração. Então olha só que legal nesse caso. As barras indicam tendência de alta, né? Como eu falei, barras vermelhas, tendência de baixa. Beleza. Nesse caso aqui, as barras mudaram de cor a partir daqui. Só que as médias, elas cruzam antes. Então elas servem justamente como uma antecipação dessa possível reversão de tendência. Nesse caso aqui, ela reverteu a tendência aqui, depois reverteu de novo, e ela acertou o topo de novo aqui. Então nesse caso, o histograma está para 20 períodos. Como eu falei, eu utilizo 50 ou 20. Depende do time frame, tá? Então, olha que interessante, as médias elas servem para antecipar a virada de cor das barras. Então as barras elas já estavam diminuindo, antes da barra ficar vermelha indicando tendência de baixa, as médias já cruzaram. Tá? Então ela serve como uma antecipação, um sinal de entrada, justamente, ou um sinal de encerramento de uma posição. Então você poderia ter comprado aqui e saído aqui, ou se você não tivesse posicionado, você teria vendido aqui e estaria segurando até ele cruzar novamente. Então você teria vendido aqui quando cruzou para baixo, né? Foi mais ou menos por aqui. E ele foi cruzar para cima só aqui, né? Então você teria pegado uma leve queda aqui, né? É lógico que a tendência de alta foi bem mais forte, bem mais pujante do que a tendência de baixa, mas aqui gerou vários sinais, né? Então deu um sinal aqui, 2, 3 e um outro aqui na frente. Talvez agora você está entendendo um pouco melhor o que é esse indicador, né? Que ele serve tanto para o trading, como eu falei, ele serve para capturar reversões de tendência e também para medir a força da tendência, né? Na parte de investimento, ele serve para comparar dois ativos, né? Eu te mostrei o gráfico de JBS, Conveg, eu te mostrei Solana versus Matic, enfim. Então, você consegue comparar dois ativos e descobrir qual deles é mais interessante de você investir, porque, logicamente, você vai comprar aqueles ativos que estão com mais força, né? Como eu falei no começo do vídeo. E ele também serve para robôs, porque você consegue, muito facilmente, criar um setup automatizado baseado, talvez, nesses cruzamentos ou baseado na mudança das barras. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar alguns resultados que eu tive com robô também, utilizando esse indicador. Se tem uma coisa que você já está careca de saber é que você precisa ter regras claras e objetivas. Não importa se você é um trader ou um investidor. Escolher os ativos certos no momento errado pode te custar caro. Olha que interessante esse gráfico que eu estou te mostrando aí. A gente tem Embraer, BRF, VEG, BTG Pactual, Vale, Localiza e CSN Mineração. Essas empresas de baixo aqui são boas empresas que têm bons fundamentos. É claro que cada uma é de um setor aqui, elas são bem diferentes entre si, mas são empresas que têm bons fundamentos e que nos últimos meses elas só caem. Quanto que ao passo que VEG, BRF e Embraer são empresas que estão extremamente pujantes na bolsa. Então quando você vai montar uma carteira, você tem que justamente comprar aquelas que estão mais fortes. Não faz sentido você investir apenas olhando fundamento, ou apenas olhando análise técnica. O ideal é que você junte essas duas coisas, né, e você escolha boas empresas que sejam sólidas, empresas que estejam no índice, né, que sejam blue chips, que tenham uma grande capitalização, que não seja mico, né. Então é importante que você compre boas empresas no momento correto. Então comprar os ativos certos no momento errado pode te custar muito caro, porque justamente você vai estar deixando de aproveitar boas oportunidades investindo em empresas ruins. Então, a Vale, por exemplo, ou o BTG Pactual são excelentes empresas para você investir, por longo prazo. Mas era muito mais interessante você comprar em Embraer se você estivesse olhando a parte do momento, né? E se você utilizasse o indicador histograma e outros indicadores também, que são medidores de momento, mas hoje eu estou falando principalmente do histograma, que é o melhor deles. Agora que você já entendeu como que funciona o indicador, vamos para a parte 3,
que eu vou falar justamente das carteiras, tá? Então a carteira do histograma, ela oferece uma abordagem quantitativa e sistemática, ou seja, ela é baseada em modelo matemático para a seleção de ativos baseado no conceito de momentum, que é o conceito que eu expliquei no início do vídeo. Por isso que eu precisei te explicar o que é esse momentum investing, né? Então, ativos que estão subindo tendem a continuar subindo, essa é a nossa premissa, e ativos que são perdedores tendem a continuar perdedores. Agora você está vendo o gráfico de Facebook e Google. Então são duas empresas do mesmo setor, no gráfico semanal, ambas em tendência de alta, elas parecem muito parecidas e elas caminham mais ou menos juntas. Quando uma sobe, a outra costuma subir também. Mas quando você olha para o indicador, você vê que na verdade esses dois gráficos são bem diferentes. O gráfico da Meta está muito mais forte, ele tem muito mais momentum por causa dos valores aqui que são maiores. Apesar do momentum estar caindo, ele ainda é maior. Então, se você fosse montar uma carteira com uma dessas duas empresas, faria muito mais sentido, olhando nesse período de tempo ali, que você investisse na Meta ao invés do Google, tá? Então, quando a gente quer comparar dois gráficos, a gente vai olhar justamente isso. Se o momentum está aumentando ou diminuindo, se ele está forte ou está fraco, ou se ele está para cima ou para baixo. Nesse caso, os dois estão para cima, o gráfico de Meta está perdendo força, quanto que o do Google está um pouco mais constante aqui. Então, a ideia da gente montar uma carteira baseada em momentum é justamente a gente pegar aquela empresa que está com mais força, ficar com ela enquanto ela estiver com mais força, e a partir do momento que a outra empresa acelerar e começar a ganhar mais força, a gente troca. A gente sai de uma e entra na outra. E essa troca constante de ativos é que faz a gente ganhar dinheiro. Então agora eu vou justamente falar como que é montada a carteira do histograma. Semanalmente, o algoritmo, sozinho, ele faz uma série de cálculos em todos os ativos e ele seleciona aqueles que estão com mais força e também faz alguns filtros de liquidez, valor de mercado e tendência. Através desses vários cálculos que o algoritmo que eu montei faz, a gente seleciona os 5 maiores ativos para a semana, tá? Então, é um código de programação que eu criei e ele faz vários cálculos e ele seleciona sozinho quais são as melhores ações. Eu demorei muito tempo para fazer esse código, fiquei alguns meses para ter essa ideia, para conseguir construir isso, mas depois que eu construí, ele tem dado resultados muito legais, tá? Então, quais são os benefícios da carteira? Primeiro, é o aproveitamento da tendência, né? Então, a gente vai comprar aqueles ativos que estão em tendência de alta e a gente vai simplesmente ignorar aqueles ativos que estão em tendência de baixa. A carteira também ela tem um potencial de retorno muito alto, porque diversos estudos e evidências empíricas indicam que estratégias baseadas em momentum costumam superar os índices. Tem vários artigos na gringa falando disso, tá? Que estratégias desse tipo, elas ganham dos índices de ações no longo prazo, tá? Justamente porque a gente concentra em poucas empresas que estão muito fortes. E é por isso que a carteira também, ela tem 5 ativos apenas, ela não tem 20, 30 ativos, porque o fato da gente concentrar nos melhores faz a gente justamente ganhar mais. A carteira também tem uma abordagem sistemática. O que é uma abordagem sistemática? É uma abordagem baseada em estatística, tá? Então ela sempre vai se basear em regras claras e objetivas, e isso elimina completamente a influência de emoções e vieses. Então eu nunca vou colocar um ativo na carteira que é simplesmente um ativo que eu gosto. Ah, eu gosto dessa empresa, eu acho ela legal, eu vou colocar ela na carteira. Eu não faço isso. A carteira ela é totalmente montada, baseada em regras matemáticas. Então eu não tenho emoção nenhuma na hora de escolher os ativos. Simplesmente eu olho para o algoritmo, eu dou play nele e ele me mostra quais são as ações para a semana. Simplesmente isso. Chega na sexta-feira, eu rodo o modelo de novo e ele vai me mostrar os outros ativos ali, se teve mudança ou se não teve. Então não tem nenhum tipo de influência emocional. É simplesmente matemática e estatística. E isso ajuda demais, tanto para a gente controlar as nossas emoções, quanto para a gente ter um resultado muito mais frio e calculista, né? Então, um outro benefício da carteira é justamente essa seleção dinâmica, né? Como eu falei, a carteira semanalmente ela faz os cálculos de novo e ela sempre vai escolher aqueles ativos que estão melhores e ela vai ignorar os ativos que estão ruins. Do lado esquerdo, você está vendo quais foram as trocas no início de 2024. Então, a carteira ela tem 5 ativos. Pode acontecer da gente ter uma troca, 2 trocas ou às vezes nenhuma troca ao longo da semana. Por quê? Porque aquelas ações que estão fortes, elas tendem a ficar mais fortes, como eu falei. Então, elas costumam ficar várias semanas dentro da carteira. Como, por exemplo, a Embraer. A Embraer deve ter uns 3 ou 4 meses que ela está na carteira
e ela não sai, simplesmente porque a ação ela rompe topo acima de topo. Toda hora ela renova a máxima. Então a carteira simplesmente mantém ela ali. E à medida que aquela ação for perdendo força, aí ela vai caindo de posição, né? Como eu já mostrei em alguns vídeos nos stories, né? A carteira ela tem um ranqueamento do melhor ativo pro pior, digamos assim, né? Os 5 melhores. Então pode acontecer de uma ação que estava na 5ª posição ela passar para a primeira. Se ela for acelerando ao longo do tempo, ela vai mudando de posição e ela vai ganhando prioridade ali. Então, à medida que os ativos vão desacelerando, eles também vão caindo de posição. Então, aquela ação que estava na primeira, ela vai cair para a segunda, na outra semana ela cai para a terceira, depois para a quarta, depois para a quinta, e aí depois ela sai e entra outra. Então, é por isso que não tem tantas trocas assim, tá? Pode acontecer da gente ter 3, 4, 5 semanas sem trocar nada, mas isso é o algoritmo que escolhe, tá? Não sou eu que defino. E quais são os riscos da carteira? Bom, é o risco de qualquer carteira de ações. Se o mercado inteiro começar a cair, a carteira ela vai perder. Mas, normalmente, quando o mercado sobe, ela tende a subir mais que o mercado. Porque justamente a gente seleciona só as 5 melhores. Enquanto que o índice ele tem quase 100 empresas, eles são 80 e poucas empresas, a carteira ela só tem 5. Então ela concentra muito mais daqueles melhores, por isso que a gente tende a ter um retorno muito maior. Quando o mercado cai, o algoritmo ele vai justamente selecionar aqueles que estão mais fracos na queda, né? Porque ela vai pegar o que tem mais momento. Então, você lembra do exemplo que eu coloquei lá de Usiminas e CSN? No caso, a CSN ela estava mais fraca, né? Ela estava com menos momento. Então, num acontecimento do mercado inteiro tá caindo, a carteira ela vai selecionar aqueles que estão caindo mais fraco. Então, ela tende a mitigar os riscos também. É muito interessante isso. Mas percebe que nesse exemplo aqui, ó, são os últimos 5 anos, a carteira ela teve alguns momentos em que ela perdeu do Ibovespa. Isso pode acontecer. Ela pode passar alguns meses ganhando menos do que o Ibov, ou o Ibov pode cair, ela cair mais, o Ibov pode subir 2%, ela vai subir menos. Isso pode acontecer, logicamente, mas no longo prazo, principalmente quando você contabiliza os dividendos, a carteira ela tende a ganhar. Então aqui, ó, esse gráfico está mostrando em cinza a rentabilidade das ações propriamente, tá? Quando você soma com os dividendos, aí é a linha preta, tá? Então essa linha preta mostra com os dividendos, a linha cinza sem os dividendos. Então percebe que às vezes a carteira pode até estar apanhando do índice aqui, mas quando você vai somando o dividendo ao longo do tempo, a carteira ela tende a performar mais. Por isso que a linha preta aqui foi descolando cada vez mais da linha cinza, por causa do efeito juros compostos dos dividendos, né? Olha que interessante. Então eu não inventei a roda, eu simplesmente peguei os meus conhecimentos de estatística, as coisas que eu estudei em livros gringos e artigos, e montei o meu método de seleção de ações. Ele te ajuda a surfar as grandes tendências e comprar aquelas ações que estão mais fortes e subindo. Simples assim. Então essa imagem que você está vendo é justamente uma parte do código. Lógico que eu não posso mostrar o código inteiro aqui, né? Porque ele é proprietário, é um código que eu desenvolvi, mas esse aqui é um pedacinho dele. Quando eu dou play ali no algoritmo, ele vai me mostrar justamente os ativos e a ordem de preferência deles. Percebe que no caso aqui da JBS, ela foi subindo de posição. Ela estava na 5ª posição, foi para a 4ª, ficou 1, 2, 3, 4 semanas na 4ª posição, depois ela foi para a 3ª posição. Se você pegar o gráfico dela, nessa janela de tempo, você vai ver que justamente ela foi acelerando. O gráfico dela foi ficando cada vez mais inclinado para cima. Por quê? Porque ela foi ganhando cada vez mais força, enquanto que as outras ações não acompanharam tanto, então ela foi aumentando de preferência aqui, né? Tanto que ela subiu para a 3ª posição. Olha que interessante. E aqui o algoritmo me mostra quais são os ativos que estão entrando e quais estão saindo, né? No caso da VEG, a VEG entrou aqui nesse dia, no dia 21/6, e ela está na carteira até hoje. Tá? Então ela é uma ação que só sobe. Se você pegar o gráfico da VEG a partir do dia 21/6, você vai ver que ela só subiu e ela está na carteira desde então. Agora vamos para a parte 4, que eu sei que você estava esperando bastante, que é a parte justamente do trading, tá? Então, eu coloquei vários exemplos aí que eu peguei lá do meu Twitter de situações em que eu vi que o histograma estava acertando bastante, tá? Então agora você está vendo um exemplo de VEG. Percebe que ele fez vários cruzamentos aqui para cima e para baixo, ele conseguiu acertar vários movimentos da VEG, né? Eu criei uma regra de coloração aqui que você vai receber ela quando você entrar para a sala ao vivo ou para a mentoria, você vai ganhar essa regra de coloração também, e ela mostra justamente quando ocorre um cruzamento aqui, né? Aliás, ela mostra um cruzamento quando
um cruzamento para cima quando o momentum está de baixa, tá? Então não é qualquer cruzamento que aparece. Percebe que se ela fizer um cruzamento no meio do caminho aqui, ele não vai mostrar, tá? Ela vai mostrar só os cruzamentos que é para você entrar comprado ou entrar vendido, tá? Porque pode haver algum cruzamento ou outro que ela não vai mostrar. No caso aqui, por exemplo, ela teve um cruzamento aqui que ela não pintou o candle de vermelho, tá? Porque são certos cruzamentos baseados em certas situações. Então você vai comprar quando o candle ficar verde, vai vender quando o candle ficar vermelho, e tudo isso você consegue através desse indicador. E olha só que legal, aqui você teve um movimento de alta muito bom, ela acertou o topo totalmente, né? Acertou o fundo também, depois acertou o topo de novo. Aqui em tese seria uma operação para você ficar vendido, mas o papel ficou de lado, tranquilo, você não ganhou nem perdeu. E aqui teve um outro cruzamento para baixo, que o papel subiu para caramba. Outro exemplo do Bradesco, tá? Olha que legal, aqui ela acertou o topo, acertou o fundo, acertou o topo e acertou o fundo. Eu não preciso nem falar mais nada, né? O indicador acerta demais. Aqui ele está padronizado para 50 períodos. No gráfico diário, eu utilizo 50 ou 20, tá? Em certos time frames eu vou usar sempre 20, em outros eu vou usar 50 ou 20, tá? Mas isso você vai aprender quando você entrar na mentoria ou no curso de momento, beleza? Aqui um outro exemplo em que ele fez 50 pontos no dólar em um único trade, no day trade, e foi um day trade rápido. Foi um day trade aqui de 2 horas, ó. Abriu 9,50, fechou 11,55. E ele cravou a máxima e o fundo do dólar aqui, foi impressionante, tá? E agora 1.200 pontos, isso foi na mesma semana, tá? Dia 28 de maio e aqui dia 31 de maio. Então foi na mesma semana ele pegou 50 pontos no dólar e 1.500 pontos no gráfico de 12 minutos do índice. Então esse indicador está acertando demais, seja no 12 minutos, no 15, no 5, no 60, no diário. É claro que tem alguns time frames que eu prefiro, né, em detrimento de outros. 12 minutos, por exemplo, não é um que eu uso muito, mas funciona demais também no 12 minutos, tá? No Renko funciona? Funciona também, tá? Então, cara, ele funciona em várias situações. O histograma tá muito bom, ele tá acertando demais, eu tô muito feliz com esse indicador. Agora, um outro exemplo de robô que eu fiz pro dólar, tá? Olha que legal, ele fez 6.500, 6.300 reais aqui, né? Nessa janela de tempo no dólar intraday. Agora, um outro exemplo do histograma no dólar, também fez 6.000 reais aqui, teve uma taxa de acerto boa, muito boa, né? Um outro exemplo é o screening. Esse screening aqui, você só consegue usar ele se você tiver o código, tá? Então, quem fizer a mentoria, eu vou explicar isso no finalzinho do vídeo, vai receber o screening também, e você consegue usar o screening tanto para Forex, quanto para cripto, quanto para B3, tá? Então aqui ele está sendo usado no Vector, tá vendo? 60 minutos ele mostra cripto, aqui em ações americanas, ações na B3 e BDRs. Então ele sempre vai te mostrar as melhores oportunidades ali. É claro que tem alguns sinais que eu ignoro, tá? Eu não entro em todos os cruzamentos do indicador, e eu vou explicar isso na mentoria. Tem certos conceitos ali, certos contextos que você deve evitar operar vendido, por exemplo. Então, é igualzinho o estocástico, né? Eu já fiz vários backtests, por exemplo, do estocástico. Se você entrar em todos os cruzamentos, você não vai ganhar dinheiro, tá? Vai dar ruim. A mesma coisa o Maqui, se você entrar em todos os cruzamentos, vai dar ruim. Tá? Você tem que olhar certos contextos. O estocástico, por exemplo, ele funciona muito bem se for a favor da tendência. Então, cruzamentos de baixo para cima, em certas regiões, em certos tipos de tendência, funciona. O MACD, mesma coisa. O histograma ele não é diferente, tá? Se você entrar em todos os cruzamentos, pode ser que você não tenha um resultado muito bom. Depende muito do contexto, porque o papel ele pode lateralizar e ele vai ficar cruzando toda hora, tá? Então eu não estou dizendo que o histograma é infalível. Não existe nenhum indicador que é infalível. Existem certos contextos que você vai usar ele e que você vai operar os cruzamentos. Em certos contextos você não vai operar os cruzamentos. Então é para isso que eu fiz o screening, porque ele mostra todos os ativos que estão dando entrada, e aí o legal é você pegar aqueles ativos e olhar um por um para ver qual você gosta mais. É assim que eu faço. Agora um outro exemplo no Ibov também, ó, ele acertou o fundo e acertou o topo, não preciso nem falar mais nada, né? Um outro exemplo é agora também de um backtest que eu fiz, não lembro se é índice ou se é dólar. Isso foi logo no início, quando eu criei o indicador, ele nem existia as médias ainda, eu fui criar as médias depois, que aí eu fui ter o insight das médias para melhorar o indicador, depois eu criei a regra de coloração, né, que as barras ficam mais claras e mais escuras. Quando o preço está sobrecomprado, as barras ficam mais claras, né, quando está sobrevendido também. Então tem uma regrinha ali muito interessante
que funciona muito bem também. Eu nem falei disso, né? Acabei esquecendo de falar dessa parte. Quando você tem um cruzamento e as médias das médias e as barras estão verde claro, normalmente é um cruzamento mais confiável, tá? Então, tem várias coisas que eu abordo na mentoria sobre isso. Aqui eu marquei os índices de sobrecompra e sobrevenda, tá vendo? Então, nesse caso, quando você pega um cruzamento e ele está sobrecomprado ou sobrevendido, você vai ter mais confiabilidade nesse cruzamento, tá? Na mentoria eu também ensino como que eu faço essa marcação aqui, tá? Tem uma regrinha para você marcar. Tanto na mentoria eu explico isso, quanto no curso de Momentum que eu vou falar daqui a pouco. Outro print de VEG, tá? Olha que interessante aqui, ó. A VEG está na carteira do histograma desde dia 21/6. Hoje ela sobe 7,5%. Momentum é isso. E eu nem falei de Embraer, com 70% de rentabilidade desde que entrou na carteira. Como eu falei, a Embraer está na carteira há alguns meses já, acho que uns 4, 5 meses, e ela não para de subir, ela só vai para cima. Então, enquanto ela não perder tendência, ela vai ficar na carteira. Pode ser que ela fique mais muitos meses ainda, porque ela vai ter que lateralizar, depois corrigir, e aí as barras diminuir de tamanho e tal. Então isso leva algumas semanas. Por isso que a carteira ela não muda os ativos com tanta frequência assim. Alguns ativos eles ficam 2 meses, 3 meses na carteira. Então, apesar de ser uma carteira semanal, ela não é uma carteira que muda toda hora. E isso é muito bom, porque gera poucos custos, né? Se você paga corretagem ou emolumento, você não quer ficar trocando os papéis toda hora, porque isso prejudica a sua performance, né? Então o ideal é você ter uma carteira justamente igualzinha essa carteira do histograma, que ela reavalia os ativos semanalmente, mas pode ser que ela troque, pode ser que não. Então isso ajuda muito, e quanto menos trocas a carteira fizer, mais dinheiro você vai ganhar, porque você vai pagar menos taxas, né? Agora um outro exemplo para o dólar, que deu acho que 30 ou 50 pontos, não sei. Aqui teve um cruzamento para cima, outro cruzamento para baixo, então acertou demais também. Aqui um outro exemplo para o Bitcoin, ele acertou a máxima do gráfico diário, acertou o fundo aqui também, ó, nos 60 mil dólares. Ele acabou cruzando depois aqui, ó, às vezes ele cruza um pouco atrasado, né? Poderia ter cruzado aqui em cima, né? Mas, enfim, não existe indicador perfeito. Mas nesse caso aqui, se você tivesse comprado quando cruzou para cima e vendido quando cruzou para baixo, você não teria saído nem no lucro nem no prejuízo, você ia sair no 0 a 0. Então, legal, né? Mandou bem aqui o indicador. Aqui ele acertou o fundo também, o topo, quer dizer, muito legal, né? Um outro exemplo até para o petróleo, né? Então, olha que interessante, ele acertou até a máxima do petróleo aqui. Um outro exemplo de backtest que eu fiz no TradingView, e sim, dá para fazer backtest no TradingView, ele teve 65% de taxa de acerto no mini dólar, tá? Stop loss baseados na volatilidade, tá? Isso aqui é um stop baseado na volatilidade média, tá? Então você não vai simplesmente comprar no cruzamento e vender no outro cruzamento, tá? Você vai ter que colocar uma regrinha de stop ali. Foi o que eu fiz aqui nesse caso, e ele deu uma taxa de acerto de 65 e um fator de lucro excelente, né, de 1,4, muito bom também. Tá achando que acabou? Não acabou. Agora eu vou falar de algumas coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. No início do vídeo eu falei que no mercado financeiro existem duas forças que são complementares, né, que é o lado do investidor e o lado do trading. E é justamente isso que eu queria falar hoje, né? Eu queria mostrar as duas soluções que eu tenho, tanto para o trader quanto para o investidor. No lado do trader eu tenho a mentoria de day trade e swing trade, a sala ao vivo e o indicador e os robôs. Isso é o lado do trader. Do lado do investidor eu tenho a carteira Quant, que é a carteira do histograma, o curso de Momentum Investing, tem a outra carteira também, que é a carteira do IFR, que eu nem falei dela, né? Mas eu vou falar dela no curso de Momentum Investing, e tem também o próprio indicador e as técnicas de swing trade. Então eu trago para você hoje nesse vídeo duas soluções, tanto para o lado do trader quanto para o lado do investidor. Mas como eu falei no início, né, o ideal é que a gente junte essas duas coisas e que a gente entenda um pouco de tudo, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco agora de cada uma dessas soluções que eu falei, dessas coisas que eu quero lançar, né? Primeiro, a gente vai ter a mentoria, a sala ao vivo, a carteira e os modelos de momentum, os robôs, o copy trade que vai sair mais para frente, o indicador e o screen. É um monte de coisa que eu estou lançando agora, tá? Então, primeiro eu vou falar da carteira. Tem um plano que eu estou lançando agora na pré-venda, que é o plano de 3 meses de assinatura, onde você compra a carteira e o curso, beleza? Então você paga a carteira por 3 meses e ganha
o curso, tá? São 3 meses de assinatura das duas carteiras, a carteira do histograma, que tem 5 ativos, e a carteira do IFR, com BDRs, que tem 10 ativos, tá? Então são 2 carteiras em uma assinatura só. Você vai ganhar toda semana o call, né? Ou seja, quais são os ativos ali da semana, e um vídeo explicando o desempenho da carteira, mostrando algumas coisas do mercado, falando do que aconteceu no mercado, por que o mercado subiu ou caiu. Então é um vídeo de análise que eu vou fazer toda semana para quem assinar a carteira, e além do vídeo você vai receber quais são aqueles ativos ali para a semana, tá? Isso na parte da carteira. Na parte do curso, são 5 módulos, tá? Onde eu vou trazer 4 estratégias de momento, que é a estratégia do histograma, a estratégia do IFR, e mais outras 2 estratégias. Eu vou mostrar como que eu faço, qual que é o racional por trás, qual que é o backtest que gerou e como que você faz para replicar da sua casa, mesmo que você não saiba programação, tá? Então, mesmo que você não saiba programar, você vai conseguir fazer no Excel, no Profit, no Screening no Profit. Tem várias formas de você conseguir montar suas próprias carteiras e eu vou te ensinar essas 4 estratégias, tá? A estratégia do histograma, eu vou falar exatamente como que ela é, a estratégia do IFR, mais outras 2 que eu vou colocar junto ali, beleza? E além disso, ainda vai ter um módulo bônus, onde eu vou falar de criação de screening, de swing trade, vou falar de indicadores, vou falar de praticamente todos os indicadores. Então, assim, só esse módulo bônus ele é praticamente um curso inteiro. Vai ser muito conteúdo, tá? E comprando esse pacote da carteira com o curso, você ganha o indicador. Não só no Profit, mas no TradingView também, tá? Eu coloquei aí indicador no Profit e não coloquei o TradingView, mas você vai ganhar também no TradingView, tá? Enquanto você for assinante da carteira, você tem direito a utilizar o indicador. Então esse pacote de 3 meses da carteira mais o curso, ele te dá todos esses itens aí, todos esses benefícios. Lembrando que o backtest da carteira ele teve um resultado excepcional, né? A carteira rendeu 500% no backtest nos últimos 10 anos, contra 159% do Ibov. Ela deu um pau no Ibov, né? Assim, não dá nem para comparar. Então, nos últimos 5 anos, ela rendeu 52% no backtest, contra 9% do Ibov. Nos últimos 2 anos, foram 42% contra 13% do Ibov. E depois que eu montei o modelo, eu comecei a acompanhar semana a semana, e não teve praticamente nenhuma semana nos últimos meses que ele perdeu do índice. Praticamente todas as semanas, mesmo quando o índice caía, ele caía menos, o índice subia, ele subia mais. Então, o resultado da carteira, tanto no backtest quanto na vida real, ali no forward test, ele está com um resultado muito bom. E na última semana, inclusive, teve ativo subindo até mais de 10% na carteira, como eu mostrei lá nos stories, né? Em 2024, a carteira está com mais de 35%, esse gráfico está até desatualizado, esse gráfico é da semana passada, eu nem coloquei o último aqui, deu até uma puxada maior, então a carteira deve até ter passado de 40%, considerando essa última semana, que nem está aí no gráfico, tá? Mas ela teve um resultado excelente, enquanto o Ibov está negativo, tá um pouquinho negativo, né? A carteira está com 30 e tantos %, então está excelente o resultado, e eu venho acompanhando semanalmente a carteira, como eu falei, e não é só no backtest que ela teve um resultado bom, ela teve um resultado ali na prática, tá? Todas as semanas que eu tenho acompanhado ela, beleza? Porque algumas pessoas podem argumentar isso, no backtest é diferente da vida real, realmente, né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro, a gente sempre fala isso, né? Mas eu tenho acompanhado a carteira semana a semana e ela praticamente não teve nenhuma semana que ela perdeu do índice, foram pouquíssimas esse ano, tá? Então, recapitulando, a gente tem o primeiro pacote, que é o curso de momento e a carteira, tá? Você leva o curso, a carteira por 3 meses, o módulo extra de swing trade, o indicador e o screening. Tudo isso por 687 à vista. É muito barato, tá? Só a assinatura da carteira já valeria isso, mas você está levando a assinatura da carteira, o curso, o módulo extra, o indicador para o Profit, o indicador para o TradingView, mais o screen, é muita coisa, tá? Então esse preço, ele é especial da pré-venda, tá? 687, você tem acesso à carteira por 3 meses, e quando passar esses 3 meses, abaixa mais ainda, tá? Vai para assinatura de R$ 87,00 para você continuar todos os meses ali acompanhando a carteira infinitamente, tá? Enquanto a carteira existir. Então, para você comprar o curso com os 3 primeiros meses, é esse valor 687, tá?
Então, agora, vou explicar aqui, na verdade, esse 687, ele seria 260 da carteira, né, para 3 meses, e 400 e pouco pelo curso. Então, na verdade, você está pagando 400 e poucos reais pelo curso, pelo indicador, pelo screening, pelo módulo extra. Então, assim, tá muito barato, tá? Eu desmembrei os valores ali para ficar bem evidenciado isso, tá? Então, a assinatura da carteira equivale a 260 reais, os outros 426 é o preço do curso com todos os outros benefícios ali, tá? Só o indicador pro TradingView eu poderia facilmente cobrar 100 reais por mês, que é o preço mínimo aí que as pessoas costumam cobrar em indicadores, tá? Então, agora vamos falar da mentoria com a sala VIP, tá? A pessoa que comprar a mentoria, ela tem acesso a 3 meses da sala ao vivo. Ela pode continuar acompanhando a sala depois se ela quiser, mas o importante é que você assista às aulas da mentoria, tanto as aulas ao vivo quanto as aulas gravadas, e participe da sala, porque é na sala que a gente vai discutir o mercado ao vivo, tá? Então a mentoria te dá acesso a 3 meses da sala, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. A gente vai operar junto, a gente vai analisar vários ativos, a gente vai falar de swing trade, vamos falar de índice dólar, vamos falar de qualquer ativo que você quiser, tá? Eu gosto mais de operar índice dólar, tá? Eu prefiro dar um foco nisso, mas a gente vai falar de ações, vamos falar de cripto, vamos falar de tudo na sala ao vivo, tá? A mentoria, ela tem 12 módulos, então ela dura 3 meses, sendo que tem aulas ao vivo e gravadas, tá? Depois você pode me mandar uma mensagem privada me pedindo qual que é o cronograma da mentoria certinho, que eu posso te mandar. Eu não coloquei aqui para a apresentação não ficar muito longa, tá? Porque afinal de contas são 12 módulos, então cada módulo tem ali 5 ou 6 aulas, tá? Então é muita aula, tá? Tem aula ao vivo, tem aula gravada, é muito conteúdo. Eu peguei várias novidades que eu aprendi nos últimos tempos, então eu juntei tanta coisa, por isso que o conteúdo da mentoria ficou enorme, tá? Então ele engloba toda essa bagagem que eu tenho desde 2017 e várias coisas que eu aprendi. É claro que está atualizado, com exemplos atuais, né? Então, assim, tem muita coisa nova na mentoria, mas ela mistura, né, todo esse conhecimento que eu tive nos últimos anos. Então, por isso que é muito conteúdo, são 12 módulos, tá? Na mentoria você também ganha o indicador, tanto para o Profit quanto para o TradingView, tá? Eu coloquei aqui em breve, mas ele já está disponível na verdade, tá? Quando eu fiz a apresentação eu não tinha colocado ele ainda oficialmente no TradingView, mas agora ele já está disponível lá no TradingView, basta eu te mandar o link do convite. Então você compra a mentoria, eu te mando o link do convite, você baixa ele no seu TradingView automaticamente. Somente para quem comprar agora na pré-venda, você vai ganhar os 3 robôs, que é o robô do histograma, que eu mostrei o backtest ali no dólar, que tem um resultado bem legal, né? É o robô do Keltner e o robô de regressão linear, para você operar em qualquer ativo. Aí você deve estar se perguntando assim, se o robô fosse bom, você não dava de graça, não sei o quê. Na verdade, o robô ele funciona em vários ativos. Você pode operar ele no Black Arrow, no Vector, na B3, pode operar em ações, pode operar nos 60 minutos, nos 5 minutos. Então, cada pessoa que for acessar o robô, ela vai poder operar no ativo que ela quiser. Então, não existe muito essa coisa de a estratégia vai parar de funcionar porque tem muita gente usando. Na verdade, cada pessoa vai usar de um jeito. Vai ter gente que vai usar em cripto, vai ter gente que vai usar em BDR. Então, vai ficar totalmente diluído ali, né? Muita gente vai estar usando ele de diferentes formas. Então, é por isso que não existe essa coisa da estratégia parou de funcionar, tá? Então, você vai ter acesso ali aos 3 robôs, não tem problema, eu vou continuar usando o robô também. Então, não existe essa coisa de o robô vai parar de funcionar porque muita gente está usando o robô ao mesmo tempo, tá? Não tem isso. E você recebe também um módulo bônus, tá? Que é um módulo sobre criação de robôs. Isso é para quem gosta mesmo, esse módulo extra é para quem é nerd e quer aprender a criar os seus próprios robôs. Eu também vou ensinar a criar robôs básicos ali, né? É um módulo de introdução à criação de robôs, então a gente vai entrar na parte de programação, vamos destrinchar isso aí, a gente vai criar robôs juntos, tá bom? Então, na mentoria você recebe todas essas coisas, tem 3 meses de aula ao vivo, tem aula ao vivo, aula gravada, tem de tudo, tá, na mentoria. Então é a sala ao vivo, são 12 módulos, você ganha um indicador, o screening, 3 robôs exclusivos, mais um módulo de criação de robô, tudo isso por 12 vezes de R$ 236,40, tá? Então, os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na hora que terminar o vídeo, você confere os links ali do carrinho e vai estar os preços ali, condição de parcelamento, de pagamento à vista, parcelado, enfim, do jeito que você quiser. Pode ser no Pix, pode ser parcelado, enfim, qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda uma mensagem
no WhatsApp, tá? Porque eu estou enviando esse vídeo da pré-venda somente para quem está me chamando no WhatsApp, tá? Então, esse vídeo é condição especial de pré-venda, tá? Esses valores, eles são os valores da promoção de pré-venda, tá? Deixar isso bem claro, o preço depois da pré-venda, provavelmente ele vai subir, tá? Então, você tem a opção também de assinar somente a sala VIP, se você quiser, quer só participar da sala, não quer fazer a mentoria agora, eu acho que você deveria fazer, mas se você quiser só participar da sala, tem essa opção também no plano trimestral da sala, tá? Plano de 3 meses é 487 para 3 meses, tá? Então você tem acesso ao plano trimestral, ele é R$104 mais barato do que se você pagasse todo mês, tá? Então é melhor você adquirir aí 3 meses de uma vez. Você tem direito a 3 meses de sala VIP, mais o indicador do Profit, mais o indicador do TradingView. Então, enquanto você for assinante da sala, o indicador vai funcionar para você. Então agora, só para a gente recapitular, são 3 produtos, tá? É a mentoria com sala ao vivo, a carteira com curso de momento e a sala ao vivo, tá? Você tem a opção de assinar qualquer um desses 3, ou os 3 se você quiser, tá? Então você compra a mentoria, você ganha a sala ao vivo por 3 meses, você compra a carteira e o curso, você ganha os screenings e o indicador. Então essa condição de pré-venda, ela tá muito interessante. Então é isso, eu quero te ver lá na sala ao vivo, a gente vai operar tudo, vai ter cripto, forex, tá? Então é bastante conteúdo, vai ser bastante denso, eu quero te ver lá, e é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, né, que foi praticamente uma mini aula que eu dei aqui hoje também, né? Eu acredito que você tenha aprendido algumas coisas ali, alguns conceitos que você não conhecia. Então confere os links que estão aqui embaixo na descrição, tá? Do vídeo. Aqui embaixo tem os 3 links. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Se você quiser adquirir tanto a mentoria quanto o curso e a carteira, tudo junto, fala comigo ali no WhatsApp, tá? Essa condição especial é de pré-venda, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo por aí. Aliás, a gente se vê na sala ao vivo, beleza? Então, valeu!